Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Soberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre TrueNAS. Na verdade não vai ser o básico de instalação do TrueNAS, vai ser um pouco mais aprofundado na questão de permissões, como que você pode gerenciar suas permissões em grupos e individuais. Por que eu quis fazer esse vídeo? Na verdade tem várias pessoas que vieram me perguntar, Alan, eu gostei da ideia TrueNAS e eu acho que tem uma boa possibilidade de utilizar na minha empresa, porém eu tenho vários departamentos, eu tenho o departamento do RH, eu tenho o departamento financeiro, eu tenho o departamento da engenharia, eu tenho o departamento de compras, eu quero que só algumas pessoas tenham acesso às pastas específicas e eu quero fazer grupos para isso, então todo mundo que trabalha na parte financeira vai ter acesso àquelas pastas específicas. Se for necessário, eles podem acessar um pouco mais, mas eu quero inicialmente aquelas pastas específicas. Então ele me perguntou, Alan, você pode me ajudar com isso? Eu vou responder, sim, eu posso te ajudar. E nesse vídeo nós vamos fazer isso. Se você gostou dessa ideia, antes de mais nada, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos ver como que faz isso. Então, se vocês assistiram um dos meus vídeos anteriores, nós paramos na instalação do TrueNAS. Nesse TrueNAS eu estou usando como máquina virtual, você pode usar esse TrueNAS como máquina física. No meu caso, só questão do vídeo, eu fiz uma máquina virtual. A versão que eu estou usando é a versão TrueNAS 12 U4 e eu estou usando uma máquina virtual genérica. Nessa máquina virtual eu só tenho 5 threads e eu tenho 10 GB de RAM, que seria o mínimo necessário para 2 TB. Como eu falei no vídeo anterior, é interessante você ter 8 GB para rodar o sistema operacional, mais 1 GB por terabyte of dado. Então, nesse caso, eu poderia ter até 2 TB, se você seguir a risca. Lógico que vai funcionar com um pouco menos, mas o desempenho não vai ser tão bom. O que a gente já criou também, se eu vim aqui na parte de pool e clicar em pool, então eu já tenho meu primeiro dataset, meu primeiro pool que eu criei. Esse pool ele é composto por 3 HDs que estariam fazendo RAID 5, mais um cache. Como que ele funcionaria? Ele faria a escrita e a leitura inicialmente nesse cache para ser rápido e depois ele passaria todas as informações para o HD, que demora um pouco mais tempo. Isso é interessante porque os arquivos que você acessa com mais frequência ele vai manter no SSD, assim você tem a possibilidade de garantir que os usuários consigam acessar mais rápido essas informações. Outra coisa que não foi criado nesse sistema é um dataset. O que seria esse dataset? Dataset seria o próprio share folders, ou seria as pastas compartilhadas. Nesse caso, eu poderia começar a criar as pastas para cada departamento. Eu gostaria de fazer uma pasta que seja genérica para todo mundo, então todo mundo tem acesso. Então a pasta compartilhada com todo mundo, eu vou criar como nome share. Então eu venho aqui e vou criar um novo dataset. Aqui no dataset eu posso colocar a pasta shared. Então vai ser uma pasta compartilhada com todo mundo. Desse jeito todo mundo tem acesso a essa pasta. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a pasta comentário como compartilhada. Então quer dizer que todo mundo vai ter acesso a essa pasta. O que seria essa pasta? Seria aquela pasta que todo mundo da empresa acessa, porém não vai ser algumas informações necessárias específicas para cada departamento. Aqui na questão de sync eu posso deixar exatamente o mesmo, a compressão eu posso deixar, você poderia comprimir de outros modos, mas depende do tipo de arquivo que você usa. Se você tem muitos vídeos, então é interessante você fazer um tipo de compressão, se você tem muitos arquivos Excel, seria outro tipo de compressão, se você usa muito Word, outro tipo de compressão, e vamos deixar um genérico que vai funcionar bem para todo mundo. Agora nós vamos apertar Submit. Então nós temos esse dataset que vai ser genérico para todo mundo. O que agora nós vamos fazer? Antes da gente começar a criar as permissões, nós vamos criar todas as pastas. Então eu vou criar mais um dataset, mais uma pasta que seria para o financeiro. Então só o financeiro que deveria ter acesso para essa pasta. Então eu vou criar essa pasta e vou criar mais um dataset na questão do RH. Eu quero que HR tenha acesso a essa pasta. Então nós vamos criar. Então até o momento nós temos o share que todo mundo vai ter acesso, a parte financeira e a parte de RH. Mas por enquanto não tem nenhum usuário criado, então nós vamos ter que começar a criar os nossos usuários. Então antes de começar a criar qualquer usuário, nós vamos criar nossos grupos. Então nós vamos criar o grupo do financeiro, o grupo do RH e o grupo do TI. Para criar os grupos seria bem fácil. No caso do TI, eu vou querer que ele permita sudo. Então nós vamos salvar e os outros sem acesso ao sudo. Agora nós vamos vir aqui na parte do usuário. Aqui no usuário nós vamos começar a popular nossos funcionários ou nossas pessoas que vão ter acesso. Então primeiro eu vou criar um nome, vou criar o nome Pedro. Usuário Pedro. Senha, eu vou criar 123, 123, então usuário. Eu vou remover essa opção de New Primary Group, por causa que esse Pedro não faz função só dessa parte de Pedro. Então ele vai fazer a parte de um grupo. Esse Pedro faz parte do RH, então ele vai fazer a parte do RH. Agora nós vamos vir aqui e vamos habilitar como Microsoft Account.
Por quê? Por causa que esse Pedro ele usa um computador Windows e esse Windows pode fazer permissão com os usuários. Além do mais, nós queremos que a senha seja habilitada e nós vamos vir aqui e salvar. E agora nós vamos criar nosso segundo usuário. Nosso segundo usuário vai ser o usuário Paulo. Mesma coisa, vou colocar a mesma senha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E agora nós vamos vir aqui, vamos permitir Microsoft Account, mesma coisa, e nós vamos definir o grupo que nós estamos. Na verdade, esse Paulo faz parte do financeiro, então ele faz parte do grupo financeiro, e eu vou colocar Submit. Agora nós vamos criar um terceiro, que seria o Alan. Eu sou Alan, e eu vou fazer parte do TI. Eu quero gerenciar tudo, então eu vou fazer a parte do TI, venho aqui na questão de grupo, e faço a questão da TI. E eu submito. Tendo isso, agora nós podemos começar a voltar na questão de storage, na parte de pool, e nós vamos definir nossas permissões. Quando você for definir as permissões, você vai vir aqui e vai clicar editar permissões. Aqui na parte de permissão, como standard, ele já fala que o root, que vai ser o dono, e também ele vai pertencer no grupo usuários. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos vir aqui e vamos definir que essa parte financeira vai ser parte do grupo financeiro. Nós vamos colocar Apply for Group e nós vamos falar todos os usuários vão ter permissão e todo mundo do grupo vai ter permissão. Se nós não quiser que ninguém mais tenha acesso a esses usuários, então nós vamos vir aqui e vamos remover a parte de Others. Nós vamos apertar Apply for Permissions. O que significa? Se nós aplicar essa permissão, significa que todos os arquivos que estão nessa pasta vão ativar essa permissão. Vamos supor que eu tenho várias pastas ou vários arquivos dentro dessa pasta financeiro. Se eu não ativar essa permissão, isso significa que só a pasta principal que vai ter acesso. O resto das pastas ele não vai permitir que você tenha acesso. Então você tem que sempre clicar nessa opção. Nós vamos apertar em salvar. Agora nós vamos verificar se essa permissão foi feita com sucesso. Nós vamos vir aqui na parte de permissão e vamos clicar na parte de permissão. E se você ver, ele ficou no grupo financeiro. Isso está perfeito. Então nós vamos voltar aqui e vamos vir aqui na parte do RH. No RH nós vamos fazer a mesma configuração. Nós vamos clicar editar permissão. E nós vamos definir que nosso grupo vai ser o grupo do RH. E nós vamos aplicar para o grupo. Nós queremos que só o RH que tem acesso. E nós vamos colocar que ele tem permissão descrita também. Nós vamos permitir que todos os arquivos dentro dessa pasta tenham a mesma configuração. E nós vamos apertar continuar e salvar. E agora a questão de pastas compartilhadas. Nós vamos querer que todo mundo tenha acesso. Então o que nós vamos querer fazer? Nós vamos querer que todo mundo vai ter acesso a escrita e leitura. Então agora nós terminamos de fazer a configuração de permissões. A próxima etapa nós vamos ter que compartilhar essas pastas. Porque até o momento ela existe, mas ela não está compartilhada na rede. O jeito mais fácil de compartilhar essas pastas seria na parte de Samba. Então nós vamos vir aqui em Sharing e vamos colocar Windows Share SMB. E nós vamos compartilhar essas pastas. Então a primeira pasta que nós vamos compartilhar, nós vamos apertar Add. Vamos definir qual pasta que nós queremos. Então nós queremos que a pasta, nós vamos compartilhar a parte financeira. Nós podemos deixar com Propose Default. Se por acaso você quiser fazer outros protocolos, você pode, mas nesse caso o Default parâmetro seria o suficiente. O Default parâmetro seria essa configuração. Se a gente apertar em Advanced, essa parte Default ele vai permitir ACL, vai permitir que seja pesquisável pela rede. Além do mais, ele vai permitir que Enable Shadow Copies, que seria a permissão de permissão de snapshots, que seria o tema de um outro vídeo, então se acalme. Feito isso, nós vamos apertar em submeter. Primeira vez que você submeter essa pasta, ele vai perguntar se você quer fazer a configuração da ACL. Nós vamos configurar isso, então nós vamos colocar configurar now. O que nós queremos? Nós podemos colocar algumas configurações já de standard. Então seria Open para todo mundo, então todo mundo vai ter acesso a essa pasta. A parte Restrict, então significa só um grupo ou um usuário que vai ser essa pasta. Na parte de Home, então quer dizer que todo mundo que seria parte desse grupo vai ter acesso. Basicamente ele vai modificar algumas partes de hierarquia na parte de configuração, mas nós não precisamos se incomodar. Nós vamos vir aqui na parte restrito, então nós queremos só os usuários que vão ter acesso a isso e vamos apertar em confirmar. Aqui ele já apareceu como standard. Como que é o standard que ele aparece? O dono dessa pasta, que seria o owner, que nós deixamos como root ainda. Se por acaso você quiser deixar como Alan, que seria do IT, você pode, mas nesse caso nós vamos deixar como root. E nós vamos vir aqui e vamos permitir que ele tenha acesso, permissões básicas, full control,
básicos e ele vai ter acesso a todos os arquivos. Então, na parte de grupo, ele vai ser a mesma coisa. Então, grupo vai ter permissão allowed, vai ser básico, ele vai poder modificar. No caso do RH, eu quero que esse grupo tenha permissão total, então eu quero que faça full control. Flags tapes vai ser básico e hierarquia. Mas até agora o pessoal do IT não tem permissão dessas pastas. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que clicar na parte Add ACL e nós vamos querer criar o grupo. Que grupo? Nós queremos que o grupo do TI tenha acesso a essas pastas também. Então ele vai ter permissão, vai ser permissões básicas e vai ser modificar, não, quero full control. Se por acaso o pessoal do IT quiser acessar essas pastas, vai ter permissão total disso. E agora nós vamos aplicar para permissão de todos os arquivos. E nós vamos acessar. Além do mais, nós vamos permitir que tenha permissão para o child parts, então todas as subpastas desse dataset. Tendo isso, nós vamos vir aqui e vamos apertar salvar. Agora nós vamos fazer a configuração da nossa segunda pasta. Se a gente fazer o mesmo processo, Windows Share, Add, e nós vamos adicionar a nossa segunda pasta. A segunda pasta que eu quero que tenha permissão vai ser do RH. Se vocês verem, agora já apareceu a permissão de ACL. Por que essa permissão? Porque eu já configurei ela. Então eu vou vir aqui e vou submeter do mesmo jeito. Ele vai falar, agora você tem que configurar o ACL, que seria as permissões dos usuários. Então eu vou vir aqui e colocar configurar agora. Qual o tipo de permissão? Eu quero que seja permissão restrict. Então só quem vai estar no grupo ou o usuário que vai ter permissão disso. Vou apertar continuar. Se vocês verem, ele já apareceu o grupo RH. Então quer dizer que o dono do grupo vai ter permissão e o root vai ter permissão de editar, mesma coisa. Nós vamos adicionar nossa permissão para o nosso TI. Então nós vamos vir aqui, quem? Vai ser o grupo do TI que vai ter permissão. Então eu vou selecionar o grupo TI e vamos definir que ele vai ter permissão de total controle, mesma coisa, eu vou querer aplicar para todas as subpastas e vou querer aplicar para todas as permissões que está dentro desse dataset e vou salvar. Agora, a última pasta que nós temos que configurar seria a configuração da pasta compartilhadas. Então, nós vamos vir aqui, Share, Windows SMB e vamos permitir essa pasta. Fazer o mesmo processo e Shared. Mas no caso do Share, eu quero que todo mundo tenha acesso a essa pasta. Então, nós vamos vir aqui em Configuração e vamos definir configuração como Open. E vamos configurar. Desse jeito, o que ele vai aparecer? Que o dono tem acesso, o grupo tem acesso, e todo mundo tem acesso. Então nós vamos colocar Full Control. Vamos permitir que todos os arquivos desse dataset sejam a mesma configuração. E vamos permitir que todas as pastas também. E vamos salvar. Perfeito, até o momento nós configuramos essas permissões básicas. Mas nós não testamos, porque nós não sabemos se está funcionando. E agora nós vamos testar se essas permissões realmente estão funcionando. Nós vamos abrir a nossa configuração do Windows. E aqui já apareceram meus outros servidores. Mas aqui a nosso TrueNAS. Então nós vamos abrir o nosso TrueNAS e ele pede credenciais. Então eu vou entrar com o meu usuário Paulo. Aqui eu vou colocar 1, 2, 3 e vou entrar. Então agora eu entrei com o meu usuário Paulo. Meu usuário Paulo faz parte da questão do financeiro. Então se eu vim aqui colocar membros, ele aparece que meu Paulo é parte financeira. Então vamos testar se realmente funcionou a questão de permissão. Então ele só vai ter acesso à pasta financeira e à pasta shared. Se eu tentar abrir a pasta financeira, sim, eu tenho permissão, eu vou escrever alguma coisa, teste, e ele consegue gravar alguma coisa. Se eu abrir aqui a parte de propriedades, eu vou vir aqui na parte de security, ele vai aparecer que o dono, ele tem permissões e o grupo tem permissões de fazer. Perfeito. Mas será que eu tenho permissão de entrar na parte do RH? Não, eu não tenho permissão de entrar na parte do RH. Será que eu tenho permissão de entrar na parte share? Sim, eu tenho permissão de entrar na parte share. E eu posso criar um novo arquivo? Sim, eu posso tentar criar. Teste. 1. E eu criei. Perfeito. Agora nós vamos tentar entrar com o nosso outro usuário. Agora nós vamos testar se o Pedro tem acesso na questão do RH. Então nós vamos vir aqui na parte Pedro, membros, e só o Pedro que tem acesso para a questão do RH e Share Folders. O que eu fiz? Eu entrei com o nosso IP address, 192.168.1.78, que vai ser exatamente o mesmo. Eu vou entrar com Pedro, senha 123, e vou colocar OK. Então aqui o Pedro ele tem a financeiro, RH e Shared. Se eu tentar entrar na parte financeira, ele não tem acesso à parte financeira, mas ele tem acesso ao RH. Então eu venho aqui e coloco teste. E ele tem permissão de escrever. Mesma coisa, na parte share, eu tenho a permissão de escrever também. Teste 2. E se eu vim aqui tentar acessar agora minha pasta como usuário Alan, senha 1, 2, 3, vou apertar OK. Então agora ele tem acesso à parte financeira, tem acesso à parte RH e tem acesso à parte shared.
Se eu voltar aqui e vir aqui na parte de Pool, e vir em permissão, editar permissão, eu sempre posso vir aqui e colocar Strip ACLs. O que significa? Vamos supor que eu comecei a mexer muito permissão, comecei a editar grupos, mais grupos, mais grupos. Tem o grupo da RH, grupo não sei do que, grupo não sei do que. E eu comecei a perder controle de que eu tenho. Eu posso vir aqui apertar Strip ACL, Remove Everything. O que vai acontecer? Ele vai simplesmente partir do zero. Ele vai resetar toda a sua configuração e desse jeito você pode reconfigurar do zero essas pastas. Então galera, nesse vídeo eu mostrei um pouco mais sobre permissões. Isso é interessante se por acaso você tem mais que um usuário acessando essa pasta ou esses arquivos. Desse jeito você pode direcionar que um usuário vai ter acesso a algumas pastas específicas, outro usuário vai ter acesso a outras pastas específicas e você pode gerenciar isso de modo em que fique mais eficiente para suas necessidades. Se você gostou desse vídeo e achou interessante, não se esqueça de deixar seu like. Se você não gostou desse vídeo e achou totalmente desnecessário, deixe seu dislike. Inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho e te vejo na próxima. Tchau!